Fala, protagonistas! Estejam todos bem? Hoje nós vamos falar sobre Real Calm. Teve essa queda de 6%. Vou mostrar para vocês qual que é o investimento, por que que a taxa de juros dos Estados Unidos faz preço nos real estate dos FIIs dos Estados Unidos, porque quando a taxa de juros sobe, eles tendem a cair. Qual aconteceu no Brasil? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui no computador. Então, Rich Income, ele é um rate, né, dos Estados Unidos. Ele faz parte dos dividendos aristocratas, ou seja, os melhores dividendos, melhores ativos da Bolsa dos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui é o site dele. Sempre que você quer pesquisar sobre um ativo, ver o que aconteceu, você coloca o nome do ativo e coloca RI, né? Relacionamento com os investidores. No caso do Brasil. Se for dos Estados Unidos, IE, Investor Relationship. É o contrário, né? Nos Estados Unidos a gente fala, em inglês a gente fala ao contrário. Então você começa a pesquisar aqui o ativo. Aqui é um comunicado que eles deram aos acionistas. Caso esteja em inglês e você queira ler em português, eu fiz aqui a tradução, que a maioria do público nosso, dos protagonistas, fala e lê em português, né? Então você clica com o botão esquerdo do seu mouse e aperta aqui traduzir para português. Então ele está fazendo uma transição de 9,3 bilhões. Quantos bilhões esse ativo tem? Ele tem um patrimônio de 31 bilhões, ou seja, ele é o quarto maior rate, maior FII dos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Então, um rate, um FII dos Estados Unidos equivale a todos os FIIs juntos do Brasil, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos é mais antigo, né? E no Brasil é um mercado ainda novo. Nos Estados Unidos, 58% da população investe em ações, em FIIs, e nos Estados Unidos e no Brasil apenas 4% da população investe. A gente pode ver o que aconteceu. Acréscimo de mais 2,5 anualizado por ação em todas as ações. Eles estão começando a investir em ações. Isso é bem positivo para mitigar os riscos, né? Não depender do mercado de capitais para concluir a transação, renda imobiliária para assumir dívida existente com baixa taxa local. Ele está captando dinheiro aí com baixa taxa. De acordo com os termos de acordo de fusão, os acionistas da Spirit receberão 0,72 ações ordinárias da Rio Icom e serem emitidas para cada ação ordinária que possuírem. No fechamento, isso resultará em acionistas da Rio Icom e Spirit detendo aproximadamente 87% e 13%, respectivamente. Adicionalmente, a partir da data do acordo de fusão até o fechamento da operação, poderá declarar e pagar dividendos trimestrais regularmente. Então, vai continuar pagando os dividendos que ela sempre pagou, vai mitigar o risco, né? Então, no curto prazo, faz essa diluição, faz esse medo, né, no pessoal. O pessoal vende. Se vocês olharem aqui, né, em 1994 valia $8, né? Lógico que se a gente puxar para a inflação, vai dar aí os seus 50, 60 dólares, que é o preço dele, mas naquela época foi crescendo, né? Pagando semestralmente, trimestralmente, sempre pagando dividendos, sempre crescendo. Eu vou até mostrar o dado ali de crescimento dos dividendos. Teve uma queda mais forte, né, no Covid e ainda não voltou desde então. Então pode ser uma oportunidade ou não, né? Depende do seu ponto de vista de investimento, né? Até que os caras estão falando comprar. 11 falam comprar, poucos falam vender, né? Então, ele fazendo essa atuação, essa gestão que é bem antiga, né? Uma boa gestão, fez o rate crescer, né? Até se você for ver aqui
receita líquida crescente, custo para baixo, né? Oposto do Brasil. Custo para cima, receita para baixo. Mas esse daqui, o rate, ele mostra que é bom, né? O payout é quanto que ele dá de proventos, né? O azul escuro é proventos e o verdinho é o lucro líquido, ou seja, quanto ele dá de dinheiro para seus acionistas, né? Então, ele dá 352%. Você vê que é uma crescente, né? 2017, acho que aqui tem 10 anos. Vamos ver se ele puxa. Olha que legal, né? Vai crescendo o lucro líquido e a distribuição dos proventos bem positiva, né? Você vê que ele sempre vem crescendo constante. E como a taxa de juros dos Estados Unidos vem subindo, ele tem que fazer algo para continuar atrativo, para continuar investindo, para as pessoas continuarem investindo nele, né? Então, ele tem um DI aí de 6,57 em dólar. É bem interessante, né? A inflação está 5,35, então ele tem um lucro real aí de 5 e ele tem um lucro real aí de 1 pouquinho, quase 2. Mas, como ele está descontado, pode ser que ele venha a crescer. Pode ser que essa diluição, essa junção com as ações, possa no futuro colher frutos. Então, ele vai evoluir o valor da ação também. Então, você ganha nos dividendos e ganha no futuro crescimento da ação, né? O mercado, ele é cíclico. Então, quando sobe a taxa de juros, os FIIs aí tendem a... Os rates também, né? Tendem a cair. Então, taxa de juros subiu, o pessoal fica com medo, tira o dinheiro das ações e vão para o mercado de renda fixa dos Estados Unidos, né? Então, um movimento, uma falta de liquidez, que é dinheiro, dentro do mercado, mas para quem conhece, aproveita esses movimentos para investir mais. Claro que nunca ponha tudo em uma coisa só, diversifique, e quando está todo mundo com medo, pode ser uma oportunidade de investimento. Então, a gente vê aqui a margem bruta, a dívida líquida, dívida líquida, quando você tem que pagar, né, é a 0,62, então, igual eu te mostrei lá, os custos estão baixos, né? Cadê o gráfico? Aqui, ó. Custos estão baixos, né? Que é esse azul mais escuro. Aumentou um pouquinho, mas se você ver a receita que ele tem, é muito maior, né? A primeira regra de economia, de finanças da vida é você ter menos custos e mais entrada de fluxo de dinheiro na sua vida. Claro que tem momentos, mas é sempre tentar manter esse padrão, viver um pouco abaixo do seu padrão. Então, a margem líquida, né? Sempre que a gente abre uma empresa ou começa um negócio, a gente quer saber a margem do negócio. 23%. Interessante. Tem margens que é 50%, 40%. Quanto mais margem, possivelmente mais retorno, mas também mais risco. Esse FII ainda está desde 1994, é o quarto maior dos Estados Unidos, não é da Argentina, da Venezuela. Então, ele é um dos tops, né, do mundo. As receitas vêm crescendo 20% aí nos últimos 5 anos, que é interessante, não é ruim, né? Então, é isso. Aqui tem o do investidor 10, ele vem caindo, né, porque está aumentando a taxa de juros, o medo. O pessoal fica assustado com esses momentos, né? Então, você vê que o custo dele era 70 e agora está custando 49. Então, em vez de você comprar 2, você consegue comprar 3. O Warren Buffett fala que a bolsa é o lugar que dá um desconto, mas ninguém compra. Bem interessante. O PV, né? O preço sobre o valor patrimonial dele ainda está um pouco caro, ou seja, pelo tanto de patrimônio que ele possui. Cadê o patrimônio? 31 bilhões dividido pelo preço que ele está, ainda está caro, né? Digamos assim. Quando chegar a 1, estaria um bom montante de compra. Mas quando uma coisa é boa e continua a crescer, depende de quando você paga, as pessoas continuam investindo nele, né? Então, você vê que ele tem uma dívida líquida aí de 19
e tem um patrimônio líquido de 31. Tem 53 ativos, né? São mais, se eu não me engano, 31 mil propriedades que ele tem ao redor do mundo, que é bem interessante. Em vez de você comprar uma casa, você tem 31 mil casas espalhadas aí pelo mundo. Então, olha que interessante você conhecer por trás do ativo, né? As empresas, as casas, os donos, para ver que não é brincadeira, que o pessoal leva a sério, né? Uma família, o William e Joan Clark fundaram o Realty Income depois de adquirir uma propriedade de Taco Bell em Northridge, Califórnia, diretamente do fundador da Taco Bell, Glenn Bell. Então, sua visão era montar um portfólio que desse dividendos, né? A visão era criar uma plataforma que fornecesse aos acionistas dividendos mensais que aumentam ao longo do tempo. Com Bill e Joan adotaram uma abordagem única, comprando imóveis comerciais e alugando cada propriedade para as empresas bem qualificadas com um forte perfil financeiro em troca de capital. Isso proporcionou ao operador acesso a capital de crescimento, ao mesmo tempo que gerou um fluxo constante da receita mensal para o Real Income. O ticker dele é O, mas o nome é Real Income, Realty Income, apoiando o aumento dos dividendos mensais. Então, o foco dele é proporcionar o objetivo do REIT, dividendos mensais aos seus acionistas. Então, foi em 1994 que começou, eu tinha 2 anos, na Bolsa de Valores de Nova York. Você vê que eu tô com 31, não é tão antigo, né? E ele se tornou o quarto melhor dos Estados Unidos, para mais de 13.100 propriedades, né? 49 milhões em 2022. Então, você vê que ele tem 13.100 propriedades. 13 mil, né? Propriedades. É impressionante, né? O valor de patrimônio dessas propriedades, né? 51 bilhões aí de ativos, equivale ao mercado inteiro. 3 vezes de FIIs do Brasil, para ver como é novo. Então, vocês estão investindo em FIIs no Brasil? Um mercado que tende a crescer bastante, como a gente tem como exemplo e estudo lógico, tem que ter uma boa gestão, um acompanhamento, mas bem interessante, né? Olha, aumentou o AFFO por ação em 9,2, alcançou uma ocupação de 99, a maior em mais de 20 anos. Comprou o Incor Boston Airport Resort Casino por 1,7 bilhões, representando o primeiro investimento na indústria de jogos. Então, ele aumentou as ações, eles vão diversificando, tem dinheiro. Você vê aqui a receita aumentando por ano 49 milhões de dólares, que não é pouco, né? Depois de pagar tudo, não é fatura, né? É a receita. Então, você consegue ver tudo aqui no site. A história do REIT é bem interessante. Você vê que ele ultrapassou 3 bilhões nesses 31 anos de dividendos pagos. Pô, é legal, né? E receber em dólar. Você tem um ativo bacana. Nos Estados Unidos é tributado nos dividendos, mas como que a empresa cresce? Ela usa esse tributo, mas remunera de outra forma. O crescimento da ação, o crescimento dos ativos, comprando. Lá nos Estados Unidos, os REITs, eles podem pegar empréstimo para se alavancar, porque é uma economia mais saudável, uma economia mais aberta. Tem 6 mil empresas. No Brasil ainda não tem isso, porque tem 400 só empresas, é um mercado mais fechado, está ainda crescendo. O real tem poucos anos, o dólar já é muito abrangente, a Constituição é diferente. Então, a gente pode ver que ainda tem expansão no Brasil, né? Tem possibilidade de expansão. Então, é isso. Eu só queria explicar aí para vocês e dar uma visão desse ativo, que eu acho interessante. E acho interessante você estudar. Não é uma recomendação de compra ou de venda, mas entender os motivos, pessoas, os ativos,
por trás daquele nomezinho, né? Ah, a empresa caiu. Falir, não, ela emprega 100 mil pessoas. Outro exemplo, né? Ela tem 20 campos de futebol em patrimônio. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Fechou várias lojas. É triste, né? Quanto mais empresas, menos desemprego, mais a tendência é diminuir o preço daquele produto, porque aumenta a concorrência. Então, são coisas aí para vocês pensar. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha. E a gente eu fiz um treinamento chamado Rota da Prosperidade. Vou deixar o link aqui para quem se interessar, que explica sobre finanças, organização, a ver os ativos, a tirar dúvidas se você está começando. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Protagonistas, valeu, até a próxima.